Obrigada, Renata. Oi, Oi, professora. cheguei. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite a todos Olá. e todas. Que lindas. Olá, E gente. aí, Jaqueline, tudo bem? Muito Tudo jóia. feliz. Oi, prima. Minha prima Tá Laís toda linda. entrou. Obrigada, professora. Hoje eu lembrei um pouco desses cabelos puxados. Quem gosta é a Ivete Sangalo, né? Tentei aqui dar uma Ah, inspirada, assim, é? nesses cabelos mais assim. Só não Tá os cachos são linda. meus. A imagem é Isso, importante, toda né? maquiada. Você já me Sim, dizia isso, eu lembro. E detalhe que os coitados, eles merecem ver a gente pelo menos, né? Mais ou menos. A isso, gente pode bem. receber bem. É... Diva plena. Eu sempre falo, não é porque a gente está em casa na pandemia que vai ficar assim, né? Relaxado. Tem que se arrumar, tá lindona, fez a maquiagem, nem me avisou, porque senão eu tinha também colocado um cílio igual o seu, lindo. Não, eu É acabei seu mexendo. mesmo? Não, Ah, no caso, chique, eu colocava arrasou. maquiagens. Na verdade, eu já fui maquiadora, né? E fiz uns cursos de Sério? reciclagem. Fui antigamente, fiz uns cursos de reciclagem. Então, quem quiser, inclusive, ir, Que o legal. Hugo, ele dá curso, ele é personal stylist, maravilhoso, meu personal e meu maquiador. E Chique acabou me ensinando demais. tudo. E fui eu que fiz, não foi ele que fez, não, mas ele ensina mesmo, Nossa, arrasou, sabe? arrasou. Muito bom. Depois me passa os contatos. E o pessoal Fácil. tá chegando aí, quero dar um alô aí pros alunos que são do método aprovação, Oh, coisa né? Um boa. beijão aí para todos. E para quem já me conhece, já me acompanha, um beijão. E para os que estão me conhecendo agora, né? Tem muita gente que, assim como a Jaqueline, já estudaram comigo, já passaram. Então, assim, é o meu retorno, né? Então, eu costumo falar, os alunos que me conhecem, que querem, né, ter esse apoio na mentoria, então sempre me acompanha aí. E esse trabalho eu faço por amor, né? Porque eu amo mesmo, já sou servidora, tenho todas as atribuições do mundo que vocês imaginarem, tenho 3 filhos, mas mesmo assim eu me dedico, eu recebi aí a Pri, né, que era do Trilha, assim como a Trilha. Jaqueline, né? Foi. E hoje eu fiquei muito feliz que alguns alunos, não sei se está aí, a Verônica, é lá de Aracaju. Você estava lá, né? Tava dando aula lá. Então, ela me achou nas redes sociais, acho uma maravilha as redes sociais, muita gente, a gente encontra, né, o pessoal, assim, antigo, que a gente não via, e ela estava me procurando, aí encontrou. Eu fico muito feliz, é muito gratificante, sabe, Jaqueline, ver pessoas assim como você, como vários alunos que Obrigada. já estão aprovados, já estão assim trilhando um caminho muito lindo, e é muito gratificante saber que é reconhecido o nosso trabalho, né? Então hoje é um dia muito especial para mim. Oh, professora, que carinho. Então você vai começar a chorar. Sabe o que eu separei antes da gente Sim, ai começar? meu Deus. Não, Gente, tá eu parecendo. falei ontem, né? Ontem foi a Madalena, que também foi minha professora, que é também uma mulheres aí da Uma sua época, né? maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu É, só minha arrumar amiga aqui um também. pouquinho. Só aqui, senão não. Epa, senão cai. Peraí. Epa, epa, epa. Meu amor, segura aqui. Tá quase caindo Tem aqui o as, negócio. tem as gerações, né, Jaqueline? As gerações, assim, tiveram os professores que vieram antes da gente, né? Eu, a Madalena, a Vânia, a Márcia, Fabiana. a Fabiana, né? Então tem a Fabiana Lagar, tem a Elisângela, né? Então Que tem essa todos foram meus turminha aí. professores. Aí o que acontece? Eu tava procurando minhas Aí tem a coisas. geração mais não. Aí eu Ah, tava procurando minhas coisas, eu falei assim, eu falei pra ela que uma hora eu ia mostrar pra ela, por conta eu falei pra Madalena, até mostrei pra Madalena, que eu você não jogo falou. fora nada. Aí eu até guardei aqui, ó. Ah, Deixa eu ver se dá pro pessoal ver. gente, Eu encaderno tudo, né? Aqui, ó. que Foi na época que eu fiz o legal. curso do Instituto Pedagógico, né? Que eram as 3 nessa Aham, época, a Fabiana muito Lagar, aí a legal. Bárbara e a Vânia, né? Que foi na nossa época que a Ai, que gente emoção, foi Jaqueline. junto. Você tinha falado mesmo. Ó, Então, a aqui eu tenho Gabriela de uma, Aracaju. aqui, ó, a Gabriela, né, do lado do curso. Não vira não, senão não vai dar pra dar aula. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui foi até sua aula, ó. Instituto Nossa, Pedagógico, que Bárbara legal, Santana. muito bom.
recordar. Muito bom, Jaqueline. É verdade, surpresa essa. Aí eu acabei também separando um outro, que eu não sei se vocês sabem, na época a professora grávida a professora Bárbara engravidou, aí ficou com um pouco de dificuldade, e ela lançou, né, junto com a professora Márcia, né, o livro de conhecimentos pedagógicos do coaching, que é um livro que muitos de vocês devem ter, né, devem utilizar, inclusive. E aí, hoje eu queria agradecer muito a você por você ter aceito o convite. Ai, obrigada. Entendo que você faz parte da minha história, né? Muito importante falar isso, gente. Eu sempre reconheço todos os meus professores. Eu falo que eu tive o prazer de ter, antes de ser professora, ter passado por todos eles. Então, Fabiana, Bárbara, Vânia, Elisângela, Márcia, Madalena... todos, assim, a Murabi também muito, todos eles aí fizeram parte da minha escola de professores antes de eu me tornar professora. Então eu consegui aprender um pouquinho com cada, como tratar aluno, como fazer um material de qualidade, e eu tive também o privilégio de ter sido a primeira mentorada da professora Bárbara. Então quando ela fez o curso dela de coaching tudo, eu já estava ali naquela fase de quase passar em concursos. E eu era uma aluna, que isso aí ela pode dizer, eu era muito disciplinada, muito organizada, muito obediente, muito esforçada. E ela acabou me pedindo isso, e eu lembro até que na época também eu tinha feito cirurgia, na época do concurso e tudo, e a gente conversava muito, a gente sentia uma relação mesmo de amizade, né? Tinha a relação professor-aluno, mas era de amizade. Eu lembro que ela teve a bebê, a última filha dela, que já tá enorme, eu fui visitá-la, inclusive, e tudo. E aí, depois disso, eu lembro que ela tinha colocado que ela ia precisar dar um tempo, né? Como já servidora do MPU, aí ia ter que dar um tempo por conta do marido e da filha pequenininha. Por isso que ela deu até uma sumida. Alguns alunos me perguntavam, Jaqueline, você tem algum contato da professora Bárbara? Eu falei, não, agora ela deu um stand-by, mas ela ressurgiu, né? Uma fênix. Ressurgi. Muito bom, Jaqueline. Fico feliz. A Jaqueline realmente foi a 01. Né, do coaching, na época que estava surgindo e não tinha muito, né, esse trabalho. Então, hoje a gente trabalha mais assim a mentoria, porque não é só o coach, a gente não usa as ferramentas todas de coaching, né, então não é específico, mas hoje a gente trabalha muito mais nessa linha da mentoria, que vai além, porque eu também passo como que os alunos vão fazer para estudar, além de ferramentas bem direcionadas de alta performance, mas também esse trabalho, né? Então a Jaqueline eu lembro muito bem, só que eu vou falar, Jaqueline, não sou como você, de guardar tudo. É porque aqui em casa eu costumo falar, gente, se eu não fizer um limpa de vez em quando, são 3 filhos, né? Então, se eu não fizer um limpa de vez em quando, minha casa fica lotada de coisa. E aí, mas eu lembro muito bem, você me mandou por e-mail, o e-mail tá lá guardadinho, que você trouxe uma planilha assim, super organizada com todos os conteúdos, de como se organizar para revisar, fazer os exercícios, entendeu? Então, assim, eu me espelhei muito no que você lá atrás deu essa ideia para o trabalho que hoje a gente faz, do planner, da plataforma, entendeu? Então, assim que a gente nunca passa na vida de alguém, assim, só levando alguma coisa. Você também deixa, né? Então... e foi uma relação recíproca. Tanto eu deixei algo com você, que você aproveitou essa sementinha e está aí brilhando, quanto também você deixou uma sementinha comigo que eu plantei, reguei e está aí no método da aprovação. Então pode já se sentir parte do método, porque você contribuiu muito. Então, gente, apresentar aqui, né, então, os nossos carinhos aqui, vou apresentar para vocês, professora Bárbara, coach, mentora do Método da Aprovação, formada pela Sociedade Brasileira de Coach, pedagoga pela Universidade de Brasília, mestre em Educação na área de Gestão e Políticas Públicas, também pela Universidade de Brasília, tá? Ela foi analista do TSE, tá? Inclusive esse concurso eu lembro muito bem, que foi muito concorrido, só tinha uma vaga. O pessoal veio de mala fazer a prova, eu lembro até hoje lá no Unieu, no final das Açúcar, eu cheguei a fazer essa prova. Você fez, né? Fiz. Eu fui lá e eu lembro que tinha muita gente de mala já pronta para ir para o aeroporto, e essa vaga foi dela. Ela atua
há mais aí de 10 anos como formadora de professores em cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios para concursos públicos, presenciais e à distância em vários cursos do Distrito Federal, né? E atualmente ela está num cargo assim que ninguém quer estar, né? Assim, que isso? Quem é? Né? Que quer estar? Que é a parte aí, a analista do MPU, professora? Como é que é o nome do cargo? Não, eu tô analista do TSE. Porque, na verdade, eu passei 9 concursos. Aí, quando eu fui chamada, eu fui chamada para vários. E aí, eu assumi no MPU. E depois me chamaram um mês depois, assim, no TSE. Então, fiquei com aquela dúvida, que é uma dúvida bem gostosa de sentir, que é para onde eu vou, né? Então, e era o mesmo cargo, o mesmo salário. Então, eu optei para o TSE, acho que era a minha história mesmo. Todo mundo tem uma história, um caminho a trilhar. E hoje eu participei até o ano passado de treinamento dos mesários, né, para as eleições. E agora eu estou trabalhando na Secretaria de Administração. Está sendo uma experiência muito bacana. Estou desenvolvendo um trabalho na área de gestão de conhecimento, então muito bom. Como pedagoga também. E antes disso, gente, ela foi professora da Secretaria de Educação também. A gente falou dos últimos, ela chegou a ser professora da Secretaria de Educação, tanto que a época que ela foi minha professora, ela era da Secretaria, mas aquela coisa, né? A gente vai estudando, pegando experiência, né, até que a gente vai subir, né? E tem uma pergunta que eu achei bastante interessante, eu já vou lá para você, professora, da Tatiana. Qual o segredo para tantas aprovações? Olha só, eu costumo sempre dizer, eu sou uma pessoa muito persistente. Então, assim, o meu cargo sempre tinha pouquíssimas vagas. Então, assim, era uma vaga, 2 no máximo. O MPU foi o que teve mais vagas, foram 6 vagas. E assim, eu sempre gostei muito de desafios, sabe? É uma característica minha. Quando alguém fala assim, é muito difícil, você não vai conseguir, aí parece que eu, sabe, inflo assim um gás, eu falo, agora eu vou conseguir. É maravilha. Então, eu tenho isso. E eu lembro que várias pessoas próximas a mim, assim, amigas, pessoas que gostam de mim, falaram, Bárbara, se eu fosse você, eu desistia, só tem uma vaga, para que você vai ficar, né, se desgastando? E eu já tinha meus 2 filhos, quando eu comecei a estudar e passei, né, desde o TRF, CNJ, MPU, ABIN, entendeu? Então eu sempre ficava ali na lista, assim, classificada, esperando. Então, eu falei, mas eu não vou desistir. Então, o que eu falo sempre para as alunas, para os alunos, é que quando você decidir fazer algo, você só desista quando você conseguir. Ou seja, não vai desistir nunca, porque quando você conseguir, já está lá a sua premiação. Então, é muito, assim, assim, né? As meninas estão falando que é emocionante, né? Porque, assim, realmente para mim, gente, é algo que eu digo sempre. Se você quer algo, vai atrás. Não quer dizer que quantas horas eu tenho para estudar por dia. Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Eu não tenho tempo para estudar. Eu também não tinha, já que ele não está de prova. Porque eu trabalhava na Secretaria de Educação, 40 horas, dava aula nos cursinhos. Deixa eu só falar rapidinho. Professor Mário Machado, direção concurso, prazer ter você aqui conosco, tá, meu querido? Grande beijo aí para você, fica aqui conosco. Pode continuar, professora. Então, aí o Pedro colocou aí com os filhos, que é a segunda pergunta que todo mundo faz, né? Como passar em vários concursos? Então, eu reafirmo que é a persistência. Diante das dificuldades, dos desafios, você não pode se limitar, não pode parar, não pode se auto-sabotar, dizer que você não é capaz, que você não consegue. Então, você tem que ter uma força que é um propósito maior, você enxergar o que você quer. Então, você tem que ter um objetivo muito claro, né? Então, eu tinha esse propósito porque eu sentia realmente que eu poderia contribuir a mais para a sociedade, né? Do trabalho que eu já tinha desenvolvido na secretaria, eu adquiri muito conhecimento, muita experiência, mas eu falei, sabe assim, quando você vê que você pode mais, que você tá ali, né, e tem um mar de possibilidades. Então, eu acreditei e falei, vou atrás, né? A Jacilília tá aí, que é do método,
a Cildes também, tem a Audi, né, que podem confirmar. Quando elas começaram a fazer a mentoria comigo, então muitas começaram com nível X, assim, 50%, 60%, e tem alunas que já chegaram a 100% em um mês. Então, assim, é possível? É porque eu sou mais inteligente? Não. Foi porque eu fui persistente, eu fui atrás dos meus erros, eu usei as técnicas adequadas, entendeu? E algo dentro de mim não permitiu que eu desistisse, porque eu poderia ter desistido, porque eram poucas vagas, e assim, eu poderia ter me apoiado, sabe, Jaqueline, assim, eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos, eu poderia usar essas historinhas. É difícil. É difícil, é muito concorrido. Eu poderia ter pego essa fala das pessoas que falaram, né, que me disseram assim, que era melhor desistir. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova do MPU, eu estava com um barrigão de 8 meses, né? Eu ganhei, na verdade, eu ganhei na outra semana a Laura. Eu fiz a prova, na outra semana ela nasceu. Então eu saí de lá assim chorando, de tanta dor, mas eu não abandonei a prova, sabe? No meio do caminho. Assim, meu pé estava inchado, estava sentindo muito incômodo, mas eu falei, eu vou terminar essa prova. E aí o resultado, né? Quando saiu, eu tive o resultado da aprovação. Então, não podemos desanimar, não podemos deixar no meio do caminho, né? E não usar filhos, família. Tem gente que fala, eu entendo que é difícil, mas não é impossível, entendeu? Assim, você tem que driblar as dificuldades. Então, se você tem filho, o que você pode fazer para ter uma oportunidade? Na verdade, eu usei os meus filhos não como uma desculpa, mas como, sabe aquela motivação a mais? Então, Sim. assim, é pelos meus filhos que eu estou fazendo isso, né? E hoje eu posso dar um conforto maior para eles, ter mais tempo para eles hoje, por conta de eu ter ficado aquele tempo estudando. Então, foi a minha motivação, uma das minhas motivações. Só para encerrar e a gente entrar nas questões, tem aí uma pergunta. Tem alguma matéria que trouxe muita dificuldade, na sua opinião, da sua trajetória? Matéria que trouxe? Olha só. Como eu já dava aula, né, Jaqueline, e é uma das técnicas que eu utilizo no método de aprovação é ensinar, porque de acordo com a pirâmide do conhecimento, são 95% quando você ensina. Então, os meus alunos, eles são convidados e, assim, praticamente obrigados a ensinar. Então, você, por exemplo, Jaqueline, que sabe, você está ensinando, você tem que fazer o quê? Você tem que pesquisar e você tem que entender bem do assunto para poder ministrar a aula, não é isso? Então, essa foi a grande facilidade, assim, foi o grande incentivo, assim, digamos, o empurrão que eu precisava, porque eu estava sempre atualizada para poder ministrar as aulas. A dificuldade que eu tive foi justamente daquilo que eu não estudava, que eram as matérias específicas do concurso, por exemplo. Inúmeras resoluções, que até hoje eu utilizo várias, né? Então, tinha assim, inúmeras resoluções. O MPU era um gigante de legislação específica para o MPU. Então, toda vez que saía um edital, a minha grande dificuldade não era o pedagógico, português, porque isso eu já estudava sempre. Eram essas matérias específicas, entende? Que às vezes são cobradas, como no caso da Secretaria de Educação, os documentos específicos, né? O currículo em movimento, os documentos, regimentos específicos, porque aí é muito extenso e a pessoa às vezes tem pouco tempo. Então, o que eu sempre falo é você se antecipar, porque você não vai esperar sair o edital, então você já tem que começar muito antes. Tá? Então, é essa dica que eu passo para todo mundo. Gente, então, a gente pode até marcar depois, perceber que vocês gostaram do papo, até gostaram, colocaram aí, né? É um papo realmente que interessa muito, né? E digo para vocês, como eu fui aluna dela, claro, eu gostei de ouvir dela, né? Falando que aprendeu muita coisa comigo, mas eu lembro que você precisa ter a consciência também de querer fazer, né? Não adianta você ter um método, você ter um mentor, se você não se propor a mudar certos comportamentos. E a gente sabe, né, professor, que mudar comportamentos não é fácil.
Sair do comodismo não é o fácil, né? É o mais difícil de tudo. É Eu diria verdade. que muitas vezes é o mais difícil do que até lidar com o próprio adversário, que é a prova ali. Então, na verdade, por isso que a gente fala que vocês mesmos são os próprios concorrentes, justamente por conta dessas questões, né? Mas eu posso dizer para vocês, eu gostei demais da época que eu estive com a professora Bárbara. Ela é essa calma, essa doce em pessoa. Posso também dizer que, inclusive, professora, eu fui convidada agora para ser mentora também. Estou até analisando o caso. Falei, Ai, que por maravilha! que não? Estou até olhando essa questão, porque são histórias de vida, igual você colocou. Tem filho, eu também tinha. Tem o vestibular, que já começa o processo muito antes. Aí vem as aprovações. Às vezes os alunos têm muitos bloqueios psicológicos e não sabem, precisam de ajuda. Então, uma série de coisas que precisam observar. O tema e, de Jaqueline, hoje, alguém me perguntou, só para a gente terminar, só para não ficar sem resposta, assim, a questão de quem a gente de quem eu me inspirei, né? Assim, sempre a gente tem realmente pessoas que a gente olha e fala assim, eu quero, né, estar naquele lugar. Então, uma irmã minha que trabalha no TCU, e um dia eu fui levar um documento lá para ela, eu era nova, tinha uns 18 anos, tinha acabado de entrar na UNB e ela falou para mim, e aí eu entrei lá e falei, nossa, que legal, né, bom, perguntei o que ela fazia, e foi ali que me fez um despertar, me deu um despertar, assim, porque ela falou das vantagens de ser servidora, da estabilidade, do salário, do ambiente de trabalho. Então, assim, é muito interessante isso que você está falando, porque você inspira, né, a gente inspira outras pessoas que estão ouvindo a nossa história, né? Então, eu acho muito legal você ser mentora, de levar isso à frente, porque alguém vai olhar para você e falar, nossa, que legal, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, vou trilhar esse caminho também, entendeu? Então, é bem bacana, te dou todo o apoio, tá? Para você ser mentora também. Obrigada. Gente, o tema da nossa live de hoje é um tema que, na verdade, já está. Quem ainda não percebeu, né, ou não segue o método da aprovação, recomendo seguir, que é um dos canais da professora Bárbara, né? Tem um BSI Bárbara, Bárbara. aí, né, para vocês seguirem no Instagram. Tem um método da aprovação, que inclusive estou lá como professor, e essa semana, inclusive, eu estou postando as dicas, né, aí com as questões diárias, e domingo agora, às 16 horas, eu convido vocês, que eu vou estar lá no canal deles do YouTube, o método da aprovação, corrigindo as 50 questões de PPP. E aí, aproveitando, né, essa ideia que já estava trabalhando o tema lá, e aí eu percebi que ainda não tinham feito lives a respeito, eu propus a professora Bárbara, ela gostou, eu falei, então, vamos fazer sobre esse tema, né? Sobre esse tema, o que eu tenho para colocar para vocês? Eu sempre gosto de dar dicas de prova em relação a esse tema, professor, é o seguinte, a gente sabe que nos cursinhos fala muito do projeto político-pedagógico, ou agora, por conta da BNCC ou DCN, que são somente esses dois documentos que cita, gente, retira o político e coloca só a proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Mas, de fato, eu já tinha até conversado com a professora Bárbara, a gente entende que o ponto político, né, ela não deve ser retirado. Lembrar para vocês que a maioria dos examinadores de vocês, eles são marxistas, então eles não vão deixar de cobrar aí para vocês o ponto político, tá? Ele é um ponto bastante importante, bastante inerente, a gente entende que são muitas ideologias atuais, questões de governo, e aí a gente não compra essa briga. A gente sabe que existe lá, ok, tá no documento, questão de nomenclatura, mas a gente sabe que vai muito além. E a dica crucial que eu dou para vocês, na hora da prova, de lembrar, de conseguir classificar, é lembrar o seguinte: planejamento participativo, projeto político-pedagógico, ele demanda uma participação, ele demanda uma verticalização, tá? Dos papéis, dos atores sociais, seja interno, seja externo da escola, e aí vai em contraponto, inclusive, planejamento estratégico, burocrático, empresarial. Então, normalmente, eu percebo isso ao longo dos anos que eu venho estudando como aluna, agora como professora, que o examinador, ele tenta te dar a volta, quando ele cobra sobre projeto político-pedagógico, ele sempre coloca uma característica de planejamento, seja burocrático, seja empresarial. Normalmente e a professora Bárbara pode me dizer isso, você pode ver que ele sempre vai no contraponto. Tá? Então, lembrar que é participativo, lembrar que é democrático, lembrar que a gente precisa, sim,
de todas as camadas. Não é só o aluno, o professor, o merendeiro, o porteiro. Não é só esse povo, é o pai, tá? É a prefeitura comunitária, é a associação comunitária do lugar, é o conselho tutelar. Todo esse povo são atores aí que fazem parte disso. Então é importante a gente colocar, perfeito? Queria colocar alguma coisa, prof? Não, é isso mesmo, Jaqueline. No artigo 12, né, da LDB, ele fala dessa questão da proposta pedagógica, né, mas a gente entende isso, que como você falou, os examinadores, eles cobram, então essa parte dessa dimensão política que a gente não pode deixar de lado, porque nessa dimensão política entra a questão da participação, entra a responsabilidade, compromisso social, né, a criticidade e a criatividade. Então, esses são um dos pontos. E a parte pedagógica, ela entra a intencionalidade da escola. Então, os autores gostam de colocar muito isso, a intencionalidade. Então, da parte pedagógica e a criticidade, como você falou, são autores marxistas e são cobrados. Então, é bom você entender qual a base, o fundamento. E entrou proposta pedagógica, a gente sabe que a LDB ela foi bastante controversa, né? Então não entrou essa parte política, porque muitos autores, muitos teóricos, principalmente liberais, acreditam que a educação ela tem que ser neutra, que ela não pode trabalhar os aspectos políticos, né? A dimensão da sociedade. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com essa concepção. E aí, só lembrando que os autores que a gente tem sobre isso, a mais famosa, que vocês sabem, até porque ela era da UNB, né, professora? Era a Ilma Passos de Alencastro Veiga, né? Isso. E aí a gente tem Vasconcelos também, que fala sobre o tema, tá bom? Também citado aí pelas bancas examinadoras. Como a professora colocou, às vezes colocam trechos, inclusive, de LDB, que é o artigo 12, 13, 14, esses aí que vão falar de incumbências do estabelecimento de ensino, vão falar aí do papel do professor, a questão da gestão democrática. Então, tudo está elencado a esses pontos. Perfeito, gente? Então vamos lá às nossas questões. Somos 10 questões, só que aí a última vocês desprezam, a 10ª, porque ela na verdade só foi uma repetição da primeira, tá? Então, para quem não pegou, eu vi gente perguntando, gente, está lá no meu link aí na bio aí do meu Instagram, só você clicar lá, vai estar lá. Aula Professora Bárbara, só clicar lá, você já baixa o seu material, perfeito? Então, olha, todas essas questões são quentíssimas deste ano, porque nós tivemos um concurso aí da Sebrasp, tá? Que foi o Tribunal de Justiça do Pará, analista judiciário, área de pedagogia. Olha aí, uma área maravilhosa aí para vocês testarem. Então, olha só como é que caiu lá. Será que você não daria conta de fazer essas questões? Por isso que eu sempre falo, professor, às vezes o pessoal fica se acomodando em ser só professor e acha que só dá para ser professor, mas olhando a sua história, dá para a gente inspirar e perceber que dá para alcançar outros cargos também. Então vamos lá aqui nas questões. Com relação ao projeto político-pedagógico, no ambiente organizacional e a gestão educacional, assinale C para certo ou E para errado. Número 1. A gestão se incumbe de ações que poderão materializar os planejamentos pedagógico, administrativo e político que fundamentam o projeto institucional. E aí, galera, o que vocês acham? Vamos ver aí. O que vocês acham, gente? Coloca aí. Certo ou errada? A gente colocou certo. Isso aí, Aldo. A Aldo é rápida no gatilho. Isso. Muito bem. Aí. Ótimo. Maraúbia. Isso. Pode comentar, prof. Então, vamos lá. Olha só, gente. Tá correta. Muito bem. Tava só vendo se alguém ia colocar errado aí. Então, quando a gente fala de projeto... Tá, quando nós falamos de projeto político-pedagógico, não podemos deixar de falar da gestão. Né? Então, as questões são cobradas, né, voltadas aí para a gestão educacional também. Então, ela se incumbe de ações que poderão materializar. Está correto, porque
não é necessariamente ela irá materializar os planejamentos pedagógicos, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado que com as palavras poderão, deverão, serão, sabe? Afirmações, então a gente tem que tomar cuidado, porque o CESP gosta de cobrar assim. As dimensões, como eu falei no início, né? Jaqueline falou também, o pedagógico, administrativo e político, que vão fundamentar esse projeto maior de educação, o projeto da instituição como um todo. Então, está correta, porque a gestão pode sim materializar. Em todos os casos, não, vai depender da concepção da gestão. Se for uma gestão participativa, uma gestão que envolve toda a comunidade escolar, sim, ela vai ter um grande avanço em relação à institucionalização de um projeto forte, um projeto que de fato vai transformar a sociedade. Agora, se a gestão for uma gestão, ela for uma gestão autoritária, uma gestão hegemônica, né, que exerce um poder de uma classe sobre a outra, uma gestão burocrática, ela possivelmente não vai materializar esse planejamento e fundamentado nesse projeto maior, projeto de transformação da sociedade mesmo, como eu falei, um projeto que tem um propósito maior, tá? Então, é importante vocês observarem esses pontos. E aí, lembrando, gente, que às vezes nas dimensões, né, professora, é pouco cobrado, mas às vezes cobra. Então, a gente tem pedagógico, administrativo, financeiro, inclusive jurídico. Eu lembro dessa questão também. Jurídico, as pessoas não lembram, mas também faz parte, perfeito? Então, 2, um correto, 2, para promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais humanas, o planejamento participativo deve considerar as concepções técnico-científica e democrático-participativa de gestão. E aí, galera? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. É bom essa interação, né? Que o pessoal vai pensando e é bem bacana. Audi, muito bem. Essa Audi é sua veterana? Ela é minha. Hoje já está treinada. Tô percebendo. Já está treinada. A Pri, muito bem. Janete, Leonardo, Jane, pode muito bem. Pronto. Então vamos lá, gente. Ó, tem a dúvida aí, né? Tá, beleza, vamos lá. Essa dúvida. E essa ficou bem controversa, né? Então, o pessoal tá aí. Vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, a dica, tá? Analise ponto por ponto, tá? Palavra por palavra mesmo, porque se você acertar uma questão em relação aos outros que erraram, por exemplo, no TSE, Jaqueline, não sei se você lembra, tinha uma questão sobre planejamento, que foi o diferencial. Todo mundo que eu conheço fez essa prova, errou. E eu acertei, porque eu tinha lido o livro sobre planejamento estratégico. O TSE é muito estratégico, né? Então, ele utiliza o planejamento estratégico. E eu tinha estudado sobre isso, já tinha. E ali foi uma palavra, foi um tópico que fez a grande diferença. Então, essa 2, quem colocou errada, acertou, tá? Agora me ajudem aqui a achar o erro. Aqui é aquela brincadeirinha de encontre o erro. Olha só, tá tudo certo. Tá tudo praticamente certo. Só tem um detalhe. Olha, para promover a organização, a mobilização e a articulação, são todas as condições que o planejamento participativo deve considerar, sim, concepções técnico-científicas, democrático-participativas. Certinho. São as duas visões. Porém, são essas duas visões. Ele deve considerar, sim. Por quê? Porque o planejamento participativo, ele entende que tanto uma concepção quanto a outra, elas têm que ser consideradas, tá? Dentro de um planejamento. Porém, o técnico científico, ele não se sobressai, entende? Ele não deve ser
privilegiado. Mas é importante a parte técnica, a racionalidade? É. Mas são todas as condições materiais e humanas? Entendeu? Então, essa que é a grande questão aí do CESP. Porque ele não está falando assim, ó, deve considerar as concepções? Sim, dentro de um planejamento, dentro de um projeto político-pedagógico. Porque vocês entendem que o político e o pedagógico, ele é dialético, Jaqueline, né? Então, assim, diálogo, tem a base do diálogo. Onde tem a base do diálogo? Tem. Entendeu? Só que são a articulação de todas as condições materiais e humanas. Ali foi esse pequeno detalhe, entende? Porque o CESP, ele entende que ela tem que ser democrática e participativa, sim. Mas ele está falando assim, que deve considerar, mas não necessariamente seguir toda essa técnica, né? Toda a parte técnica e científica. E aí a gente tem aí uma Passos que ela coloca, assim, por exemplo, a possibilidade de uma construção de um projeto político-pedagógico que, pautado na relativa autonomia da escola, tá? Ela fala isso, da capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, um lugar de debate, de diálogo, fundamentado na reflexão coletiva, entendeu? Então, quando a gente entende, de um lado, a concepção técnica, que é burocrática, que é toda voltada para racionalidade, mas quando a gente entende que ela é dialética, ela pode ser considerada sim, entendeu? Perfeito. Tá? Agora, essas palavras como toda, né, que você fala, você inclui tudo, muitas vezes ela não está correta por conta disso, tá? Perfeito. Não dá para generalizar. Vamos lá, gente. Então, certo, dois errado. Terceira, considerar os princípios de construção do projeto político-pedagógico em todas as suas amplitudes significa promover a gestão participativa e, consequentemente, voltar-se à imprescindibilidade da individualidade e da arbitrariedade. E aí, o que vocês acham? Isso, a 1 é certa, né? Quem chegou agora está com 2 errada. Terceira, gente. Vamos lá. Errado, né? Audi tá afiada. Janete, beleza. Vou responder para vocês essa aqui, prof. Olha lá. A gente tem vários pontos aqui. Então, olha só, uma das coisas que eu aprendi com a professora Bárbara, inclusive, que ela não falou, mas eu vou falar para vocês, é pegar no dia da prova a baita da caneta e começar a aparecer aquelas palavras, sim. O que ele tá cobrando, botar as características, riscar embaixo para te chamar a atenção. Então, quando ele coloca aqui, ó, princípios de construção do projeto político-pedagógico, eu já olhei todas as dimensões. Igual eu falo, dia da prova, professor, é igual o Chico Xavier. Sai psicografia na prova. Então, já abre a cabeça, assim. Eu também faço. Um monte de pensamento, aquela loucura toda, já sai rascunhando a prova. E aí, logo, eu já lembro de todas as dimensões. Aí ele coloca promover a gestão participativa. Eu já lembro de todo mundo. Eu lembro de todos os atores especiais, os atores sociais. E aí ele coloca, quando ele coloca imprescindibilidade, tá até legal aí. Imprescindibilidade é o quê? Esse sufixo aí logo na frente acaba com tudo. Porque o que a gente traz com essa palavra? A questão do necessário, do básico e do essencial. E logo após ele coloca da individualidade. Quando a gente fala, acabamos de falar de planejamento participativo, falamos de gestão pedagógica. O que a gente pressupõe? Que tem a participação de todos. Várias vezes eu falei, a professora falou. Se tem a participação de todos, logo é individual? Não. Outra coisa que coloca no final, arbitrariedade também não, porque aí remete a autoritarismo, a autocracia, a poder soberano, a hegemonia. Então, todos esses pontos aí vai contra o que o projeto pedagógico, o político-pedagógico trata, porque ele trata a questão do quê? Da horizontalização das relações e não uma verticalização das relações. Lembrar que tem a participação de todos os segmentos e não somente de um ente soberano. Perfeito? Então, essa questão aí está errada.
Muito bom, Jaqueline. Exatamente isso, gente. A Jaqueline aprendeu direitinho. É bom, principalmente o imprescindível, né, Jaqueline? Que tá em toda a prova. Você vê, 2020. Eu achei essa prova aí, assim, muito atual, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que correr um pouquinho. Eu acho que eu entrei 21 e 5, mas tá. 21 ainda em 5 mais dá. 4. A gestão participativa envolve empreendimento humano com recursos físicos, materiais, financeiros e humanos na busca do compromisso pedagógico com os interesses individuais e coletivos, assim como os reais e ideais. E aí, galera? Onde está o erro? O erro, né? O acerto. Não vai falar não, professora. O erro, o acerto. O erro, o acerto. Eu estou aqui agora. Onde está o erro? Certo? Vamos lá. Professor Elcio, boa noite, querido. Beijo. Gente, olha só. Que questão maldosa, né, professora? A gente tem aí, ó, tá até lindo. Participativa, recursos financeiros, materiais, humanos, financeiros, compromisso pedagógico com os interesses individuais e coletivos. Olha o individual aí. A gente observa o interesse coletivo. Né? Não somente individual. Você pode falar, professora, mas ele colocou individual e coletivo. Sim, mas a demanda mais importante é de todos e não de uma pessoa exclusiva. A gente pode olhar com uma maldade. Eu entendo que é a mesma questão do TSE que você fala, que todo mundo errou e você salvou porque você conseguiu perceber. Agora tem dois erros aí, Jaqueline. Lá no final. Porque os reais. O CESP, isso aí desde que eu dava aula, 2010, sei lá, 1900 antigamente, o CESP sempre coloca isso. O individual e o ideal. Nessas duas dimensões. Então aí foi muito maldoso. Porque eu poderia até achar que tá certo, você até falou bem. Porque assim, se eu falo que é interesse individual e coletivo, significa que eu estou considerando o indivíduo e o coletivo. O real e o que é o ideal. Mas o CESP não considera assim, tá? Porque ele diz que é o coletivo e o real. Olha aí, então, gente, sempre que cair no CESP... real. Sempre o CESP parece que não muda. Deve ser algum professor que está lá desde 1900 e Guaraná com rolha. Porque não muda isso, né, Jaqueline? Você já deve ter feito milhões de questões assim. Perfeito. Então é isso, gente. Anotem isso aí, tá bom? Vamos lá. Coletivo e real. E é importante a gente colocar esses pontos aí para vocês. Mas aí lembrando, gente, obrigado, meu lindo professor Elcio. Lembrar para vocês que essa é uma questão de analista, tipo uma vaga. Então, é legal vocês fazerem questão de alto nível, porque quando vier as questões, claro, que o professor, elas são mais leves. Mas a nossa intenção aqui é pegar por cima. Porque quando vier o resto, você olha assim, é certo, é errado, e tá tudo tranquilo. Perfeito? Próximo. 5. 4 errado. 5. O projeto político-pedagógico será caracterizado como elemento articulador de um modelo de gestão pautado na hierarquia, se em sua elaboração e implementação forem consideradas as funções estratégica, tática e operacional. E aí, galera? Sergipe, beijo para vocês! Gente, eu quero voltar para Sergipe de novo. Eu vou estar em breve com vocês, viu? Pelo portal concurso. Amei, professora. Pensa um pouco maravilhoso. Muito bom. Maravilha. Aê, comecei a gostar. Errado. Deixa eu já colocar aqui para vocês, gente. Então vamos. Tem pouco tempo, né? Em projeto político-pedagógico, elemento articulador, acabei de falar. Como que eu posso falar em hierarquia? Hierarquia é verticalização de funções. A gente não pode ter. A gente tem que ter o quê? Horizontalização das relações, das decisões. Então, hierarquia remete à autocracia, como eu falei para vocês. Então, logo está errado. Alguma coisa mais para complementar? Olha só, é essa questão da articulação correta, tá vendo? Então, assim, o CESP gosta de jogar isso. Coloca questões, né, tópicos certos e errados. Então, o elemento articulador, sim.
porém a hierarquização não, tá? Elaboração, implementação, funções, gente, muito importante, planejamento estratégico, considera tanto a função estratégica, que é do nível mais alto, tática, que é ali do meio, que é as pessoas que fazem essa ligação da estratégia com o operacional, isso. E o operacional é isso, coordenador, por exemplo, né? E o operacional, que é quem põe a mão na massa. Porém, ele não deve ter essa hierarquização justamente por essa horizontalidade, entendeu? Então, perfeito. Assim, em alguns setores é necessário utilizar o planejamento estratégico, ótimo, mas não dentro de uma escola, tá bom? Perfeito. Então, 5, gente, tá errado. Próximo, Dani Freitas. Beijo, minha amiga, minha filhada. Obrigada pela sua presença, que inclusive vai tomar posse agora quando a gente voltar. Seja bem-vinda. Graças. Vamos lá. 6. Isso, 6. A gestão consiste na atividade de processos intencionais e sistemáticos pela qual são mobilizados meios e procedimentos para tomadas de decisão. E aí, galera, coloca aí para nós. Vamos lá. Eu e a professora Bárbara sempre fazemos. Ó, ela chamou 2 para o método da aprovação. Eu chamei ela agora. Sim, tô adorando. Vamos fazer. Sempre fazemos. E aí, Jaqueline já vai ser nossa mentora também. Vixe Maria, tá bom, ó, tô recebendo convite, vocês estão vendo, né? Opa, tô aceitando. Então vamos lá, gente, olha, essa então, tá certa? Muito bem, lindo vocês, tá certo? Até porque, gente, a professora falou lá no início da intencionalidade. Então, lembrar disso, todo projeto pedagógico, ela tem uma intenção. Claro, observar o contexto social, político, social, daquela comunidade ali, de onde está fazendo. A gente olha muito, professora, isso dentro do projeto político-pedagógico das escolas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quando for em questão da gestão, igual você lá no TSE, tem que olhar realmente, né, as pessoas, né, o órgão em si, né, qual o tipo de destino, qual a intencionalidade desse projeto, a que ponto vocês querem chegar. Então, esses pontos aí têm que ser levados em consideração. Então, número 6, certo. Perfeito? Certinho. Perfeito. 7. A gestão democrática busca a solução de problemas oriundos do dia a dia com o objetivo de unir a teoria e a prática, compreendendo a autoridade do sujeito gestor e contra a hegemonia no contexto organizacional. Se vocês pararem para perceber, tem 2 palavras que andam nos perseguindo durante todas essas alternativas que a professora já falou e que eu já falei. E aí? Vamos lá. Coloquem aí, gente, enquanto eu respondo aqui o Pedro, o que é essa sistematicidade, né? O que é sistemático? Vem de sistema, né? Então, vem de algo que você tem que observar os níveis de interligação entre um ponto e outro. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela é um sistema e ela tem sistematicidade, né? Então, assim, tem 2 linhas aí de raciocínio. É um processo intencional, porque eu tenho algo que eu desejo alcançar, e sistemático porque eu tenho que ter, me ajuda aí, Jaqueline, a palavra fugiu, que é algo que eu tenho que regularmente, né, sequenciar, ser algo regulamentado, algo que está sempre estabelecido, organizado, como utiliza. Isso, entendeu? Então, assim, tem uma ligação. 7, galera. E aí vocês colocaram? Errado, muito bem. Vocês aprenderam. Lembrar, gestão democrática, demo vem de participação. Se eu tenho a participação de todos, logo vai contra o que? A hegemonia. Então, só um contra a hegemonia. E lembrar também da autoridade do sujeito gestor. Não, isso é uma hierarquia, né? Então, a gente não tem hierarquização, inclusive, como eu já tinha falado. Então, 7 errado, vocês foram muito bem, todos acertaram. 8. Projeto político-pedagógico é um modelo de gestão compartilhada que defende a construção de um planejamento com base na hierarquização das funções, considerando as dimensões técnicas, culturais e políticas e o princípio da homogeneidade. E aí, galera, o que vocês nos dizem?
Tem um delayzinho. Aí é por isso que demora Tem mesmo. Errado. Povo bonito. Esse povo vai gabaritar e vai chamar a gente pro churrasco, vai. professora. Já estou vendo, vai, ó, sim. a visão. O negócio, Jaqueline, vão ter muitas que vão gabaritar aí, muitos. Isso é bom. Então, olha os lá, meninos gente, aí excelentes, vamos lá. Se eu falo em projeto político-pedagógico de uma forma de gestão compartilhada que eu tenho todos os segmentos. Então, a PAN, tá? Grêmio Estudantil, né? A parte lá do magistério, né? Dos assistentes aí técnicos, então, gestão, então todo mundo faz parte, os pais. E aí eu coloco uma hierarquização, uma compartimentação de funções, tá? E aí tem a questão da horizontalização, que seria a palavra mais correta. Porque quando eu coloco horizontal, lembra de Paulo Freire que fala em ensino horizontal? Sim. Eu colocar todo mundo na mesma camada, todo mundo no mesmo nível. Ninguém manda mais. Então, quem manda, por isso que a gente fala que a gestão democrática na escola, inclusive, todos decidem em conjunto. É para ser, tá, gente? Isso aí esquece da prática. Sim. Mas na teoria, realmente é uma compartimentação. E outro ponto que acaba aí, homogeneidade, gente, cada ser humano é único. Então, uma heterogeneidade, tá? Tem esse ponto aí no final também. Jaqueline, tem muita gente, acho que dá um tempinho, 1 segundo aí para falar. Tem muita gente que erra porque olha, às vezes, a experiência, porque trabalha numa escola que tem essa hierarquização, às vezes numa, né, uma escola privada, então puxa esse exemplo, não, mas lá eu tenho que cumprir, o diretor tem uma autoridade, né, e tal, então eu tenho que seguir essa hierarquização e homogeneidade, que acho que é algo positivo, né, como assim, não, todo mundo pensando da mesma forma, não tem conflitos, e isso é totalmente errado, tá? Então o SESC gosta de cobrar, vocês viram que essa questão tem pontos certos e pontos errados. A gestão compartilhada tá ok, construção de um planejamento, né, tá ok, porque é participativo, porém a hierarquização e a homogeneidade que tá errado. Perfeito. 9, gente. Nossa última 10, como eu falei, tá repetida com a primeira, aí só repetiu o gabarito da primeira. 9, na concepção técnico-científica, a gestão pode ser individualizada ou coletiva, a depender da organização e dos processos dessa gestão para alcance dos objetivos traçados para a instituição. E aí? Percebe? Oi, Joselena! Beijo, professora! Minha grande amiga também querida, grande beijo, professora de lei orgânica. Então, gente, observar o seguinte, ele está cobrando o quê? Concepção técnico-científica. E aí? O que a gente... Tá vendo a situação? Ele coloca a gestão pode ser individualizada ou coletiva. Lembra da democrática e participativa? A democrática e participativa, ela tem o viés da participação, o viés da coletividade. Sim. Mas se eu falo concepção técnico-científica, logo só posso ter a individualização. E aí, assim, a gente lembra da questão autocrática, a gente lembra da questão da hierarquia, que não é o caso. Então, coletiva, você despreza, tá? E aí, lembrar que esse ponto aí é o ponto que invalida o nosso item. Pode fazer a consideração, prof. Isso, essa 9 aí, essa concepção técnico-científica, ela é mais verticalizada, né? Então, ela tem maiores controles, individualizada, hierarquia, baixo grau de participação das pessoas, tá? Então, assim, o SESP colocou aí de novo o individualizado e o coletivo para atrapalhar aí a vida do concursando, para que a gente possa, né, para errar, para derrubar. Como você falou, é um concurso muito difícil. Então, eu recomendo, gente, que vocês vejam, principalmente esses conceitos, tá? Os meus alunos, Jaqueline, e aí fica uma dica quando você for mentorar, tá? Para que os alunos tenham um caderninho de as anotações dos conceitos. Eu percebi que muita gente está perguntando aí de conceitos. Uhum. Então, às vezes até você estuda, sabe tudo sobre aquele conteúdo, beleza. Agora, cai uma palavra específica que não faz parte do cotidiano ali da escola, não é... Né? Então, aí o aluno tem dúvida. E chega na hora da prova, o SESP sabe que aquilo ali dá duplicidade de entendimentos, em relação à teoria e prática, porque
Na prática, você vai lá e visualiza de uma forma, mas a teoria é outra, a concepção é outra. Então, eu recomendo que vocês estudem essa parte da concepção de gestão, né, Jaqueline? Porque a live é um gostinho, assim, que a gente dá, mas vocês sabem que é necessário aprofundar. Então, pegar todos esses conceitos que foram falados e destrinchar, sabe? Entender mais a fundo. Porque vocês viram que dentro de uma mesma prova foram repetidos conceitos? É a mesma prova. Então, provavelmente... Pode falar, prof. Né? O aluno que errou em uma, ele vai errar na outra também, Jaqueline. Então, é necessário fazer isso. Para vocês, que inclusive foi um dos seus ensinamentos, eu posso dizer que eu pratico até hoje, gente. Além dessa ponte de conceito, então, por exemplo, a gente falou de duas concepções, né? A técnico-científica e a democrático-participativa. Então, de cara, na minha cabeça, você já tem que ter também na sua, dividido em 2 blocos, e ver a característica de um e de outro. Então, já estou dando a dica para vocês colocar o que é projeto, o que é política, o que é pedagógico, por que é a junção disso, quais são as partes lá na NDB que coloca sobre, entendeu? Então, é fazer a questão das autonomias, como a gente falou, administrativa, financeira, política, jurídica, aos autores que falam sobre isso, como falam os Vasconcelos, Libânio também, uma paixão em Castro Veiga, tá? Deixa eu só passar o gabarito para vocês que chegaram depois me pediram. 1C, 2E, 3E, 4E, 5E, 6C, 7, 8, 9, E. Perfeito? E a 10 é a repetida da primeira, que é a correta, tá, gente? Então, assim, professora, eu gostei demais. Você sabe que eu sou suspeita para falar quando eu estou com você, porque eu me sinto muito à vontade. Tem professores que a gente chama, a gente fica, ai meu Deus, como é que será? Mas você sempre me passou essa paz, essa tranquilidade. O mundo pode estar caindo, mas você continua serena. Isso, continua tranquila. Faço meditação, tá, gente? Ó, gente, olha, aprende, né? De vez em quando eu quero matar mas é bom fazer meditação, que faz muito bem pro cérebro, inclusive. Tá, então dizer para vocês que semana que vem a gente tem inclusive o professor Francion, que é do método também da aprovação, ele vai estar comigo, tá bom? Então é importante vocês estarem essa semana, ainda vou continuar ainda a semana de lives. Qualquer coisa vocês mandam pra gente aí no privado, aproveita para seguir a professora Bárbara aí nos canais dela, me segue aí no Instagram, professora Jaqueline Santos, YouTube, professora Jaqueline Santos, lá tem muitas lives, lá tem muitas dicas, e essa live futuramente eu vou colocar lá, tá bom? Vamos fazer a pose, professora, para o pessoal tirar foto. Vamos. Vamos lá. Eu quero agradecer também às alunas aí do método, tá? Que são as garotas propagandas para... Mas eu assino embaixo, eu participei, fui a primeira experiência, se não fosse mentira, eu falava. Você falava, né? E aí, gente, Jaqueline, tá? A professora Jaqueline está lá com a gente no quiz pedagógico, lá no método aprovação, também na maratona, né? Vai ser domingo agora, e teremos novidades para vocês, não vou contar ainda, mas tem, assim, um grande sucesso, viu, Jaqueline? Eu vou contar só para você, que eu sei que você vai guardar segredo. Quando terminar aqui eu vou te contar. Nós estamos preparando do método da aprovação uma surpresa, assim, que vai ser incrível para os alunos que nos acompanham, e se inscrevam lá no canal também, para que a gente possa continuar contribuindo, levando materiais gratuitos para os alunos, e disponibilizando, assim, o que a gente tem de melhor para oferecer, com o nosso conhecimento, o nosso carisma, né, Jaqueline, que cativa os alunos, esse apoio que a gente dá. Então, vocês podem contar com a gente, eu respondo e a gente manda muito material, né? Então, isso faz a diferença, porque às vezes o aluno fica lá perdido, professora, eu não tenho material atualizado, não posso pagar um curso agora. Então, a gente sempre fornece esses alunos. A Aninha está perguntando aí, o quiz pedagógico lá no método da aprovação. Isso, e no método, é só você mandar um direct para a gente, tem o Telegram também, mas a gente envia o PDF para